Lula continua destruindo o país, a arrecadação acabou chegando a um recorde incrível, horroroso. O governo brasileiro bateu mais um recorde de arrecadação, e esses recordes não caem do céu, caem do bolso de alguém, né? O povo acaba pagando. Quando o Estado arrecada mais, ele não fica mais eficiente, ele fica mais caro, ele fica mais forte, mais dinheiro para poder ser usado na corrupção. O poder sem limite é uma tentação permanente, e o discurso é tal da justiça tributária, com muitas aspas, mas a pergunta bem simples é essa que eu quero fazer a vocês aqui agora. Se o governo tem mais dinheiro do que nunca, por que o país por que o país não entrega serviços como nunca? Ou seja, a infraestrutura do Brasil é a pior que nós já tivemos. Olha que eu sempre critiquei o Tarcísio por questões mais de pautas que o pessoal chama de ideológica, né? Eu não gosto desse termo, mas o Tarcísio era alguém que na infraestrutura do governo federal trabalhou muito bem. E, infelizmente, não temos mais prevenção de nada, o Brasil só arrecada, e temos aí mais um recorde de arrecadação. Ramagem, o Lula continua ali naquele modo taxade, vamos de Haddad, vamos de taxas, vamos de impostos, e batemos, infelizmente, mais um recorde. E no ano eleitoral, você pensa que ele vai aplicar a responsabilidade fiscal? Não. Ele vai querer destruir as contas para gastar mais, vai trazer ainda mais aquele PAC que gerou tanta corrupção no governo Lula lá atrás, governo Dilma lá atrás, para distribuir para prefeituras, para quê? Para tentar auxiliar na campanha eleitoral, ou seja, vai destruir cada vez mais o Brasil para auxiliar em campanhas eleitorais. Quem se enganou na última eleição com promessas do Lula, não apenas as promessas de picanha, da cervejinha, da gasolina, está vendo tudo aumentar, está vendo cada vez mais nas prateleiras todos os bens, serviços, tudo aumentando. O brasileiro está cada vez mais endividado, o brasileiro mais humilde, o brasileiro de classe média, aquele empresariado de classe inferior que tem o pequeno negócio, está endividado, está pagando cada vez mais tributos. É um governo que gasta muito, gasta sem controle, gasta nos cartões corporativos, sim. Falavam de Bolsonaro, o Bolsonaro não tinha nenhum gasto em cartão corporativo, como se foi revelado depois. O Lula já gastou mais de 1 bilhão. A Janja teve que ser segurada para não gastar mais, estava ficando feio demais. Você vê, os 2 primeiros anos ela gastava e gastava. Bolsonaro ficava em hotéis de trânsito, Bolsonaro ia para outros países, ficava em embaixada, economizava em tudo, dava exemplo de economia. Por isso que as estatais, inclusive, por gestão, eficiência, economia, tudo dando lucro no governo Bolsonaro. Ninguém acreditava que um Correios daria lucro. O governo Bolsonaro deixou o país com 50 bilhões no azul, diferentemente de todos os presidentes. O Lula já gastou, já botou no negativo em 350 bilhões, ou seja, ele rasgou 400 bilhões. E só não há dinheiro público, todo o dinheiro do Tesouro Público é fruto dos impostos da população. Então ele arrecada cada vez mais, gasta cada vez mais, não resolve a dívida pública, tributo nas alturas. E para onde vai acarretar isso? Primeiro na classe média, que sofre com serviços. A classe média é aquela que está saindo de uma classe mais pobre, está tendo oportunidade com a liberdade econômica do presidente Bolsonaro, começa a ser esmagada com impostos, com serviços, com tudo. Quando eu falo serviço, é tudo que se precisa na sociedade. Quando você vai no cabeleireiro, você vai numa questão de carro, tudo isso são serviços que são pagos, está tudo cada vez mais alto. Então, está afogando toda a população. Então, eles bateram recorde de arrecadação. Recorde de arrecadação é o quê? Imposto para o brasileiro pagar. E recorde de arrecadação, isso se transforma em benfeitorias para as pessoas. Você está vendo melhora na saúde? Está vendo melhora na educação? Está vendo melhora na segurança pública? É claro que não. Está vendo melhora no seu bem-estar, na sua sociedade? É claro que não. Eles arrecadam para eles, gastam demais e estão cheios desses desvios. É porque ainda não apareceram nem todos os escândalos que estão para aparecer. Apareceu do INSS, está vindo agora Banco Master. É assim que eles governam o país. Então, o brasileiro
acordou, tem que ter consciência disso, e muitos ainda vivem ali às cegas. Tem que ser demonstrado, sim, que estava tendo oportunidade num governo Bolsonaro que passou por uma pandemia, deu exemplo ao mundo durante uma pandemia, estava baixando a dívida pública nossa, estava baixando os tributos, estava arrecadando mais, baixando tributos. O presidente Bolsonaro falou por diversas vezes da curva de Laffer, que é uma teoria, um instituto econômico. É porque se você baixa os tributos, as pessoas param de sonegar os impostos, porque o imposto está baixo, então você contribui formalmente, então estava arrecadando mais, baixando os tributos para a população, para o empresariado. O que isso faz? Mais dinheiro para a população, mais possibilidade de emprego, mais prosperidade, mais possibilidade das pessoas galgarem níveis em seus trabalhos. Isso estava acontecendo no governo Bolsonaro, e não com essa destruição desse governo Lula. Então, o receio é esse, nesse ano eleitoral, eles gastarem mais ainda para tentar ganhar a eleição. Eles querem fazer isso a todo custo, porque o que o Lula faz com os impostos? Gente, vamos deixar claro uma coisa, né? Imposto é roubo, tá? Imposto é roubo, por um motivo muito simples. Quem inventou essa história de que tudo que você tem, toda a relação que existe entre uma pessoa A e uma pessoa B, ou uma empresa A e uma pessoa B, quem inventou esse negócio de todo mundo que tiver qualquer tipo de relação, o Estado tem que enfiar o B dele, é essa bosta, essa porcaria de Estado moderno. Todo mundo enche o peito para falar Estado democrático de direito. Esse Estado moderno está destruindo as relações interpessoais. Isso faz com que as pessoas desconfiem umas das outras. Infelizmente, hoje, um pedaço de papel chamado contrato vale mais do que a palavra de um homem. Isso, infelizmente, aconteceu graças ao Estado moderno, porque era muito simples. As coisas poderiam continuar funcionando da mesma maneira que funcionava anos atrás. As pessoas, elas confiavam umas nas outras. E você não tinha ali a preocupação de ter o malabarista vocabular de contrato, chamado advogado. Advogado é um malabarista de palavras. O cara fica assim, fica fazendo malabares de palavras para poder ganhar dinheiro, seja com a vítima, seja com o agressor, e por aí vai. Advogado não tem nem mais lado mesmo, ele só quer saber do dinheiro, porque ele sabe manipular, e ele sabe manusear e manipular as palavras que estão no direito positivo, que são as leis, decretos, etc. Então o advogado fica ali fazendo esse malabarismo, e o Estado moderno só fica ficando cada vez mais inchado. Quem paga a conta no final da história é você. Então, se você acredita, eu sei que não é o caso da nossa audiência, então você que está nos assistindo todos os dias nem precisa ouvir esse tipo de recado ou ensinamento, mas se você chegou aqui agora nesse programa e não entendeu o porquê que imposto é roubo, basta olhar os países que realmente funcionam, onde as coisas realmente funcionam, e você vê como é que é a carga tributária desses lugares. Se vocês acham que não tem ajuda ou coisa do tipo em lugares como os Estados Unidos, é mentira. Mentira. Eu, como pagador de impostos aqui nos Estados Unidos, o dinheiro que meus filhos são homeschoolers, né? Quem que está pagando o jiu-jitsu dos moleques aqui no primeiro andar? O imposto que eu pago. Porque como meus filhos não gastam com escola, então o Estado ele tem um programa para homeschoolers, aqui no estado da Flórida, um programa para homeschoolers que, se você não está usufruindo da escola pública, o Estado te dá uma quantia que não entra na sua conta, entra como voucher, e você utiliza com natação, você utiliza com música, esporte, etc. Então, meus filhos estão fazendo jiu-jitsu. Isso é o Estado querendo me tratar como mendigo do Pix? Não é o Estado querendo me tratar como mendigo do Pix. Eu sou pagador de impostos. Então, como a parte dos impostos voltados à educação eu não acabo usufruindo porque meus filhos não estão em escola pública, então o Estado vai lá, ele pode tanto pagar uma escola privada com essa quantia, ou eu mesmo que direciono o que os meus filhos vão usar, música, etc. Então, assim, essa história de arrecadação é conversa furada. Então, comentem aí aqui no chat se vocês sabem realmente. A gente pode falar sem medo. Tem medo de falar, não? Eu não entendo muito bem esse negócio. Tem como um Estado viver sem ficar cobrando tantos altos impostos?
pergunta aí que a gente vai ter o prazer de responder aqui. O Ítalo, Ramagem e eu. Diga, Ramagem. Para explicar bem isso, né? O que é o dinheiro público é fruto dos impostos que se arrecada das pessoas. Um país desenvolvido que tenha uma divisão de renda correta, há um nível de impostos mais altos, mas isso é revertido em prestação de serviço para a população. Diversos países do norte, da Escandinávia, na Europa, tem muitos da esquerda, os socialistas, gostam de falar que aqueles países são socialistas. Eles mesmos de lá falam, nós não somos socialistas coisa nenhuma, porque aqui tem a liberdade da economia, a gente privilegia a propriedade privada, há impostos altos aqui, mas os impostos são revertidos em bens e serviços. Eu hoje aqui, minhas filhas estão em escola pública. Em escola pública com rating, uma delas, nota 10, perante os Estados Unidos inteiro. Porque onde você mora, você é baseado na escola ao lado de onde você mora. Então você escolhe onde morar para pegar uma boa escola e é espalhado pelos Estados Unidos inteiro esses ratings de escola pública. Essa é a noção que o brasileiro não sabe, porque há essa roubalheira do dinheiro público e não se reverte para a sociedade. Um país desenvolvido, um país que é rico mesmo, não é onde o pobre tem um carro para dirigir e se endivida todo, é onde o rico anda de transporte público. Essa é a grande diferença de um país rico para um país pobre, é onde os serviços são transmitidos. A cultura que foi feita desse governo PT é tributar a população, gastar demais, fazer um Estado enorme, cheio de roubalheira, cheio de despesa, sem gerenciamento nenhum, sem gestão e sem eficiência. E por isso que quebra o país. Então, quando vem com esses impostos demais, ninguém consegue progredir, os juros só aumentam, a informalidade aumenta, quem é de trabalho base não está querendo assinar a carteira assinada. Por quê? Porque é ruim para o empregador a carteira assinada, porque é o dobro que ele paga. Se ele paga um valor X, ele paga 2X por causa de impostos e o trabalhador recebe a metade. Era isso que o Bolsonaro estava querendo acabar, dar mais liberdade para contratar, uma reforma trabalhista que veio do governo Temer, uma reforma previdenciária que veio do governo Bolsonaro e cada vez mais tirar essas amarras de tributos para a propriedade, a iniciativa privada poder trabalhar, o empreendedor e o bom trabalhador para poder ganhar mais, cada vez mais imposto no lombo dessas pessoas, e esse governo não pega esse dinheiro dos impostos para reverter na população, não, só para descaso, roubalheira, desvio e má gestão. Esse é o governo Lula. Tem muitos que caíram nessa, ficaram as mídias mainstream criticando Bolsonaro diuturnamente, não demonstrando todos os feitos dele. Lula veio, né, auxiliado pelo STF, colocado na presidência, um condenado em 3 instâncias, saiu da prisão para ir para a presidência da República. Vocês achavam o quê? Que ele ia mudar como ele governou e como a Dilma governou igual a ele, roubando e desperdiçando toda a riqueza nacional e os impostos da população. Se tornou novamente. Por isso que nós temos chances, por conscientização desse eleitorado de centro, que deve ser uns 30%, que vai ser o fiel da balança nessas eleições. Nós temos que demonstrar essas pessoas. Vocês vão continuar confiando nesse ladrão arbitrário que só esbanja, que só gasta dinheiro público, que é cheio de escândalos públicos, vão continuar com o Lula? Eu acredito que não. Ramagem, eu queria trazer o Ítalo aqui para o nosso bate-papo, e o Ítalo vai dar aula nesse assunto, porque ele sabe muito sobre isso. O argumento do mercado é custo de investimento. Não, tem que aumentar porque é custo de investimento. O argumento do governo, né, chamar isso de governo é a mesma coisa que chamar prostituta de freira. O argumento desse regime petista desgraçado é justiça tributária, com muitas aspas. Só que tem um ponto que aqui o Ítalo vai trazer para vocês e ele explica 1000 vezes melhor do que eu. Como é que Stalin, Lenin entenderam a partir de Karl Marx que o imposto é a medida mais eficaz de violação de propriedade privada. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria que o Ítalo explicasse para vocês, Ítalo. E o segundo é como que aumentando os impostos você destrói a classe média, Ítalo. Esses são os 2 pontos que eu gostaria que você comentasse com o nosso público. Sei que você vai tirar de letra. Vamos lá, que eu vou falar sobre isso aí, mas eu queria primeiro fazer uma introduçãozinha bem rápida, bem breve, para não tomar muito tempo também. Eu vou compartilhar a tela aqui rapidão, pegando o gancho do que o Ramagem falou. Não sei se aparecendo para vocês aí, se consigo
Aí, ó, pronto. Isso aí é a curva de Laffer, só para entender, o pessoal entender direitinho o que que é, né? Você pode perceber, isso aqui é um plano cartesiano, né? Então aqui no eixo Y você tem a arrecadação, né? Que aqui tá em inglês, né? Tax revenue, né? Que é a arrecadação. E aqui você tem a taxa, né? De alíquota de imposto, né? Então, grosso modo, quantos por cento é cobrado de imposto em relação à atividade econômica de um país. Você percebe que, nesse ponto aqui, se você cobra zero, a arrecadação é zero também, certo? E se você cobra 100%, a arrecadação também é zero. Né? Por que também é zero? Porque, evidentemente, se você cobra 100% de imposto, você não consegue manter a atividade econômica fluindo. Né? Então, com essa constatação, o Laffer ele criou esse modelo em que ele diz o seguinte: olha, a atividade econômica, né, ela consegue suportar uma parte, né, enfim, da alíquota do imposto, né? Consegue suportar até um certo ponto, né? A partir desse certo ponto, o imposto passa a travar a atividade econômica, ou a atividade econômica começa, como, né, disse o Ramage, né? A atividade econômica começa a simplesmente sonegar imposto, porque não faz sentido você pagar imposto, né, que está cobrando aí 70%, 80%, 60%, né, então, né, fica proibitivo, né, então, a gente vai começar, né, fazer o que a gente tem fazendo aqui, vai começar a sonegar mesmo 100%, e aí a arrecadação começa a cair. É por isso que você tinha, em algumas situações, né, como no caso do governo Bolsonaro, você teve aumento da arrecadação e uma diminuição com a diminuição da alíquota, né? E é por isso que agora no governo do Lula a atividade econômica está começando a deprimir, e você vai perceber que vai chegar um momento que a arrecadação não vai conseguir dar conta, não vai conseguir, ela vai começar a diminuir também. Resultado disso, o governo vai ter que começar a se endividar, imprimir mais dívida. Para imprimir mais dívida, vai ter que subir juros, e aí você vai ver o que vai ter de inflação, você vai ver o que a parada acontecendo mesmo, né? Agora, para entender como é que essa estrutura no Estado brasileiro ela é possível, né? A gente tem que voltar para um cara chamado Raimundo Faoro. Raimundo Faoro, ele é um petista. Tá? Ele é um petista, ele é um cara que fundou o PT. Mas ele tem uma tese muito interessante, escreveu um livro muito interessante chamado Estamento Burocrático, né? Perdão, chamado Os Donos do Poder, né? Onde ele falava sobre o estamento burocrático. E ele dizia o seguinte: olha, isso é uma constatação histórica muito fácil de você fazer, isso é independente desse petista ou não, ele estava certo nesse ponto. O Brasil, ele surgiu primeiro como uma burocracia, depois como um país. Isso é um problema realmente da nossa história, né? Então nós tivemos primeiro uma burocracia que se formou, né? Então o caso clássico, né? O Mendes Sá chegou aqui em São Vicente. Eu gosto, desculpa interromper, eu gosto do exemplo do café com leite. O pessoal entende rápido, entendeu? Porque depois de Mendes Sá ainda, tanto a monarquia quanto a República Brasileira, ela tinha um dono. Ela tinha um dono. E esse dono controlava tudo por meio da burocracia. E aí a República do Café com Leite, ela continuou. E aí, se você me corrija se eu estiver equivocado, tá, Ítalo? A República do Café com Leite continuou e o PT aprendeu como dominar a máquina burocrática, que antes ele não tinha, ele ficava do lado de fora gritando. Não, perfeito. Não, eu ia chegar nesse ponto, né? Você tem a formação do Estado brasileiro, essa formação de uma burocracia que é estanque em relação à sociedade civil. A sociedade civil ela se forma à revelia desse Estado e há uma disparidade muito grande entre os dois. Então essa burocracia ela é feita, na verdade, só para se sustentar. Ela é parte do sistema. Né? Aí depois, evidentemente, o PT com o Gramsci, né, ele vai entender o negócio, assim, não, vamos fazer a ocupação do espaço, né? Só que nesse processo de ocupar o espaço, ela ocupa o quê? O espaço do instrumento burocrático. Vira eles o instrumento burocrático, né? É por isso que você vai ter, por exemplo, é isso que explica, por exemplo, por que o PT manda dinheiro para acadêmicos de Niterói. Porque o governo brasileiro, né, manda dinheiro para acadêmicos de Niterói.
Mesmo acadêmicos de Niterói, o que foi aquele negócio ali da escola de samba fazendo bobagem, né? Pegou muito mal. Mas eles têm compromissos a pagar com esses negócios. Entendeu? Aquilo ali não é simplesmente, vamos custear aqui uma propaganda pro Lula e tal, não sei o quê. No fundo, a galera sabia que ia dar merda. Em termos em termos de relações públicas, né? No fundo, eles sabiam que ia dar merda, mas eles tinham compromissos a pagar. O sistema, ele tem que ficar se pagando o tempo todo, porque ele é muito grande. E ele é feito de penduricalhos, ele é feito de gente encostada, ele é feito de gente que está ali pendurada, né, encabidada ali em algum emprego, alguma boquinha, e está ali garantindo dele, e esse cara na iniciativa privada, ele não ia para frente. Entendeu? Então, o sistema, ele é um paquiderme que ele não consegue, né? Ele não consegue mais se autocorrigir, né? Porque ele é tão formado, é tão entranhado aí de relações de compromissos, né? Que você não tem mais como, a coisa não tem mais como se corrigir. Agora, você falando sobre o Lenin e o Stalin, né? Bom, o fato é, o Karl Marx, ele já percebeu que imposto progressivo é uma forma de você acabar com a propriedade privada. Por quê? Porque o imposto progressivo ele vai atingir principalmente aquela faixa da população que é o problema. No final das contas, eles perceberam logo bem cedo que era o problema, que é a classe média, né? Que é uma faixa da população que tem propriedade, tem algum tipo enfim, de empreendedorismo ali fazendo, né, acontecendo, né? Tem algum acúmulo ali de propriedade privada, mas não tem condições de se defender disso. Não tem condições de se defender do imposto progressivo. Diferente de de um Bill Gates, por exemplo, de um Abílio Diniz, entendeu? Essa galera aí, né, o pessoal os Moreira Salles, entendeu? Por que esse pessoal pode se dar ao luxo de defender, por exemplo, taxação das grandes fortunas? O pessoal acha que vai pegar essa galera. Não vai, meu filho. Não vai pegar ninguém desse pessoal. A fortuna desse pessoal já está pulverizada de uma maneira que você não acha mais ela. Você não acha mais ela. E mesmo que você ache, tem tanta gente sendo paga por essa fortuna que vai deixar em paz. Agora, quem é que vai ser pego nessa situação toda? Vai ser pego justamente aquela faixa da sociedade que é a que mais impõe resistência às ações revolucionárias. Que é o quê? A classe média. A classe média não é classe média alta, não, tá, pessoal? Não é o pessoal do Alphaville. Não é essa galera. Né? Eu tô falando da classe média, aquele pai de família que ganha ali seus 5 mil reais, né? Que é um bom salário no Brasil, né? Um bom salário no Brasil, mas ele tem que sustentar com isso a esposa e os 2 filhos. Né? Então, o filho estuda em escola pública, ele não tem o carro do ano, ele tem um carro de 15 anos já, entendeu? Que ele comprou seminovo, que ele tem que ficar ali, tá quitado, graças a Deus, mas que ele tem que ficar ali o tempo todo indo no mecânico para tentar resolver, porque não tem condições de trocar o carro, tá tentando quitar a casa própria, tá com financiamento de casa própria aí em andamento, entendeu? Esse cara é a classe média. Esse cara é a classe média. A classe média não tem nada de elite, né? O nome já fala isso, né? Classe média. Então, mas a esquerda percebe que essa galera reacionária, né? Essa é a galera que naturalmente é conservadora, né? Então, esse é o pessoal que eles querem quebrar. Esse é o pessoal que eles querem botar de joelhos, né? Porque esse é o pessoal que é o cara que defende a sua propriedade privada, é o cara que não tem condições de pagar um condomínio, ele tem que ter a sua arma em casa para defender a sua esposa, né? Ou depender de polícia, né? É o cara que vai na igreja, né? É o cara que sabe que se a sua família se desestruturar, isso significa miséria para os filhos dele. Entendeu? É o cara que sabe que o filho dele só vai conseguir progredir na vida, né? E eventualmente fazer uma faculdade e ser sustentado na faculdade, talvez até com algum empregozinho aí de noturno, mas sem ter que, né? Sem ter que trabalhar e deixar de estudar, né? Para isso acontecer, ele precisa ter a família estruturada, o pai ajudando, né? Então, esse cara é a classe média, esse cara é naturalmente conservador. Entendeu? Esse cara não consegue, esse cara não pode, ele está estruturalmente blindado de ser revolucionário na prática. Até ser enganado de vez em quando, como já aconteceu várias vezes na história do Brasil, que a classe média votou no Lula. Né? A classe média votou no Lula em 2002.
né? Historicamente ela votou no Lula, mas ela foi enganada por um Lula paz e amor, por um Lula que não ia, né, romper com Ô, Ítalo, os princípios básicos da vida dele, pode dizer.